Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje. E o assunto é inteligência emocional. Um tema excelente para a gente começar a nossa live. Ai, deixa eu ajeitar aqui, vamos esperar um pouquinho, as pessoas irem chegando. É um tema excelente que já tinha sido pedido já há umas 3 semanas, que vem entrando aqui como sugestão. E que bom que foi o tema escolhido por vocês, que vocês mais votaram. A inteligência emocional é uma capacidade que a gente tem, uma habilidade que a gente precisa desenvolver em todos os ambientes onde a gente está, né? Se fala muito em inteligência emocional no trabalho, a gente tem que pensar em inteligência emocional nas relações, enfim, né? O quanto que isso pode trazer de benefício para a nossa vida. Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Metade do mês, né, gente? Hoje é que dia 15, 16? Eu tô até perdida. Hoje é dia 15, literalmente metade do mês de março. Espero que vocês estejam tendo aí uma boa semana. Tudo caminhe bem, que vocês não desistam do que vocês precisam fazer. Tá muito cedo para isso ainda. Bom, vamos ver se o Instagram vai entregando essa live. Convidem os amigos, aperta aí esse aviãozinho, convida as pessoas para estarem aqui com a gente. Lembrando que a live não fica salva no Instagram, então estejam aqui comigo. Oi, Catarina, tá por aí? Boa noite para todo mundo que está chegando. Eu vou aos poucos aqui já começar a introduzir o assunto. Eu sei que as pessoas vão chegando aqui aos pouquinhos, vão chegando e vão participando. Boa noite, Ana Carla. Vão chegando aqui junto. Eu falo sempre para vocês, a live é para vocês, então participem, perguntem, né? A live é sempre dinâmica e depende muito da maneira como vocês perguntam, do que vocês perguntam, para a gente ir direcionando de acordo com as dúvidas que vão surgindo. Boa noite, Mona Lisa. Então vamos lá, gente. Eu vou começando aqui devagarzinho e quem for chegando vai chegando junto aqui com a gente vai batendo esse papo. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente fala em inteligência... Boa noite, Rob. Quando a gente fala em inteligência emocional, qual é o assunto? Do que a gente está falando? Né? A gente fala tanto em inteligência emocional, ficará no YouTube. Oi, Ju! Deve ficar, se tudo correr bem. Eu sempre falo que não depende de mim. Eu tento salvar, mas já aconteceu de bugar. Mas normalmente eu tenho conseguido e eu jogo pra lá, tá bom? Voltando, né? A gente fala tanto da questão da inteligência emocional. Todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas, já deve ter ouvido falar do livro do Daniel Goleman, que foi lançado lá na década de 90, que trouxe muito essa discussão à tona. Até então a gente supervalorizava o QI, né? A inteligência, o quociente de inteligência que mede as habilidades de raciocínio, os aspectos cognitivos. E a gente sempre achava que as pessoas inteligentes cognitivamente, aquelas que tinham maior habilidade de raciocínio, memória, atenção, isso é que era bacana. Vim tentar aferir se tem alguma inteligência emocional. Ótimo, ótimo. Fica aqui então. E a gente super valorizava essa questão da inteligência cognitiva, daquela pessoa que tem uma excelente capacidade de raciocínio, ou uma pessoa muito culta, que tem um nível de conhecimento muito grande. Mas Daniel Goleman populariza muito esse conceito de inteligência emocional na década de 90, quando a gente começa a entender que só essa inteligência cognitiva não era suficiente. Que existiam pessoas que, por exemplo, não tinham muito conhecimento, que não tinham essa capacidade toda, mas que elas tinham outras habilidades que eram igualmente importantes, que é a tal da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem, boa noite, Delma, em lidar com as nossas próprias emoções. A grande questão é gerir as nossas emoções. Como que a gente consegue lidar com as nossas emoções, né? E a gente vive uma época de parece que bastante falta de controle emocional, né? O nível de agressividade nas relações está muito alto. Me parece muitas vezes que falta
inteligência emocional nas relações. Boa noite, Raquel? Então, eu vou trazer um pouco para vocês, tentar esmiuçar um pouco o que a gente entende por emoção, o que a gente entende por inteligência emocional, que é essa forma da gente lidar com as nossas próprias emoções. A emoção, ela é uma reação fisiológica até, né? Ela é uma reação biológica que a gente tem em relação às coisas que a gente percebe do mundo, né? A emoção do medo, quando a gente percebe alguma coisa assustadora, né? A tristeza, as emoções básicas do filme Divertidamente, quem já viu? Né, que é o medo, é tristeza, alegria, nojo, raiva, né? Eu acho que são as 5 básicas. São as emoções que a gente tem, né? Que é a forma que a gente apreende as coisas do mundo e a desconectada, mas voltou. Deu uma pausada, mas voltou. Deve ter sido meu Wi-Fi aqui que oscilou. Mas a emoção é essa reação que a gente tem a essas coisas que a gente apreende do mundo, né? A gente reage àquilo de uma maneira... nosso cérebro reage àquilo que a gente apreende. A maneira como o que a gente faz com aquela emoção que a gente sente, que é a grande questão, né? Sentir raiva, sentir tristeza, sentir nojo, sentir... Todas essas emoções, elas são inatas, são naturais e são necessárias. A gente precisa ter essas emoções na vida. Agora, a maneira que a gente vai gerir essa emoção é que vai fazer toda a diferença, né? Então, a inteligência emocional na primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a nossa emoção. Ah, mas isso é fácil. Não, não é. A gente não reconhece mais facilmente as nossas emoções. A gente confunde, a gente interpreta as nossas emoções de maneira equivocada. Por exemplo, eu não tô me sentindo bem, eu não sei, eu tô meio angustiada. Eu vou comer. Deve ser fome. Não, não é fome, gente. Às vezes você tá sentindo tédio, às vezes você tá irritada, às vezes você tá com qualquer outra emoção e a solução passa a ser isso, né? Eu tento responder àquela emoção de uma maneira equivocada. Eu não vou solucionar a minha tristeza comendo, por exemplo, né? Então a inteligência emocional ou quando eu tô com raiva, né? E aí eu começo a explodir, eu tomo uma cortada no trânsito, eu desço e começo uma bateção de boca. Tem gente que se mata literalmente no trânsito. Isso é um descontrole emocional completo, né? A gente pode ter a reação de raiva, ela é normal. Eu reconheço que eu fico com raiva diante de algum fato, mas a inteligência emocional é o que eu faço com essa raiva. Eu tenho que gerir essa emoção. Então, o primeiro passo para a gente pensar em inteligência emocional, as pessoas que têm mais inteligência emocional são aquelas que se conhecem e reconhecem as suas próprias emoções, né? Os pilares, segundo Daniel Goleman, das emoções, são 5 pilares. O primeiro pilar é autoconsciência, que é exatamente isso que eu estou dizendo, é você se conhecer. Eu tomar conhecimento das minhas emoções. É aquele papo que eu sempre falo, tipo, eu me conheço, é melhor eu nem fazer isso ou aquilo, né? Por exemplo, se eu me conheço e de repente acordei, tive uma noite de sono ruim, já falarei da importância do sono na nossa vida. Tenho uma noite de sono ruim, já acordei azeda, né? Acordo meio mal, meio irritada, e eu tenho uma decisão importante para tomar nesse dia. O que eu devo fazer? O que é inteligência emocional? É você reconhecer que aquele dia não é um bom dia para tomar uma decisão, porque eu não estou bem. E então a minha emoção, que é essa lente que eu enxergo o mundo, eu de repente estou irritada, dormi mal, estou meio azeda, vou tomar uma decisão que é importante, contaminada por essas emoções. Então eu, que sou uma pessoa que já tenho autoconsciência, já entendi que eu não estou muito bem naquele dia, eu vou, olha só, pode deixar para amanhã essa reunião que eu tenho para tomar essa decisão? Ou se eu quero ter uma DR no meu relacionamento, melhor deixar para um outro momento, porque vai dar ruim. Isso é ter inteligência emocional. É você conseguir perceber a sua emoção e você conseguir manejar de uma maneira inteligente, que não te traga um prejuízo ainda maior do que aquele que você já está sentindo, que é um mal-estar causado por N situações.
Um outro pilar, né? Então são 5 pilares para a inteligência emocional. A autoconsciência, o segundo é o controle das emoções. Óbvio, né? Eu reconheço a minha emoção, faço isso todos os dias, analisar minhas emoções. Maravilhoso, Ana Carla. Isso é maravilhoso, isso é um grande passo. Quando a gente consegue olhar para a forma como a gente se sente e conseguir controlar. Gente, na teoria parece simples, mas não é. Quando eu tô com raiva, eu vou ter reações raivosas com pessoas que não tem nada a ver com nada, né? De repente eu vou ficar muito reativa, vou ficar intolerante, eu vou estar mobilizada por aquela emoção e vou sair cuspindo fogo em todo mundo, que não tem nada a ver com isso, né? Então, controlar a emoção é o segundo pilar da inteligência emocional. Uma pessoa que tenha inteligência emocional, ela não vai simplesmente cuspir fogo em cima, até porque as pessoas que têm uma baixa inteligência emocional, elas podem trazer prejuízos concretos para a vida dela. Pessoas que são demitidas do trabalho porque faltou inteligência emocional, faltou uma habilidade, um manejo da situação. A pessoa às vezes toma como pessoal, ouve uma crítica do chefe, e ao invés de entender que é uma crítica relacionada àquele trabalho que ela está executando, ela toma como uma crítica pessoal e aquilo vai se transformando dentro dela e ela começa a ficar com uma raiva danada e aí fica reativa com o chefe, não faz o que tem que ser feito, começa a boicotar determinadas coisas, acaba sendo demitida. Uma das grandes questões, eu acho que os maiores ruídos que a gente tem no meio do trabalho não é um problema técnico de inteligência cognitiva, a pessoa que não é capaz, que ela é lenta, que até tem um ou outro. Mas aquela pessoa que ela tem dificuldade nas relações. E a inteligência emocional também tem essa parte super importante, que é essa capacidade de relacionamento, do interrelacionamento. Ana, isso é difícil, mas é possível. Sim, gente, é difícil, né? A gente controlar as emoções, a gente gerir as nossas emoções ou canalizar. É como eu falei, percebeu que você não tá num bom dia, não é um dia de você ter uma DR com teu marido. Você acordou mal, tá irritada, tá de TPM, tá, sei lá, sem paciência. A gente tem que começar a reconhecer essas emoções pra gente conseguir adequar o nosso comportamento. Um outro pilar da inteligência emocional é a automotivação. Gente, essa questão de motivação eu tenho tanto cuidado, porque eu acho que a motivação ela foi tão mal absorvida pelas pessoas com esse negócio de coach, né? Vamos lá, gratiluz, bom dia, sol. Gente, não é isso. Motivação não é euforia. Motivação não é um estado de que eu tenho que estar uau, uhul. Não, isso é um estado meio eufórico que a gente fica diante de alguma coisa muito grande, sei lá, uma pré-viagem, uma pré-férias, uma pré-festa, né? Que dá aquela motivação eufórica. Não é assim no dia a dia, né? A automotivação é você conseguir realizar aquilo que você precisa, é você conseguir superar as dificuldades que você tem no dia a dia, né? É você ter um motivo para ação, né? Você se motivar, eu tenho que fazer isso, por aquilo. Isso não significa que você, uhul, vamos lá, galera. Não. Às vezes você sabe que você tem alguma coisa para fazer, né? O salário é uma motivação, né? Às vezes eu fico de saco cheio, ai, não tô aguentando mais trabalhar na polícia. Por que eu fico lá? Eu tenho uma motivação. O salário é uma motivação, né? Por exemplo, é uma das motivações. Então a gente precisa entender quais são as motivações e a gente tem que se automotivar também, né? Isso é ter inteligência emocional, né? Qual é o objetivo? O que eu quero para mim? Ah, eu quero, e eu falo isso muito com vocês, né? Às vezes a gente é cheio dos quereres, né? Cheio de querência. Eu quero ficar rica, eu quero ficar gostosa, eu quero ter uma relação, eu quero não sei o quê. A gente quer. Tá, mas o que você faz para alcançar isso que você quer? Não pode ser querer. Querer a gente quer tudo, né? Querer todo mundo quer. Mas querer não basta. Eu tenho que ter essa automotivação, eu tenho que entender de forma clara e eu tenho que me automotivar. Eu não posso esperar que alguém fale para mim o que eu devo fazer ou que alguém me oriente naquilo que eu preciso. Eu tenho que trabalhar as minhas emoções e canalizar para aquilo que eu preciso,
né? Entendendo de novo e mais uma vez que motivação não é esse estado eufórico. Eventualmente a gente está muito feliz para fazer alguma coisa. E nos dias que a gente não está muito feliz, a gente vai fazer mesmo assim, né? Porque a automotivação tem a relação com a disciplina. Eu sou disciplinada, eu me disciplino a fazer aquilo que eu preciso, porque eu entendo que eu tenho um objetivo para aquilo, né? Então eu canalizo a minha energia, querendo ou não, estando feliz ou não. Alegre, né? Estando alegre. A gente não precisa estar alegre o tempo todo. Boa noite, Vera. Uma outra coisa super importante da inteligência emocional é a tal da empatia, que é outra coisa que a gente tanto populariza em rede social. Vamos ser mais empáticos. Gente, ninguém ou poucas pessoas aqui nessas redes sociais exercem a verdadeira empatia, né? A gente fala, mas na hora todo mundo mais critica e joga pedra do que qualquer outra coisa. A empatia, no caso da inteligência emocional, quando a gente fala em empatia, é essa capacidade que a gente tem de reconhecer a emoção do outro. Isso é muito importante, né? A gente entender. Quando a gente está numa relação, a gente precisa entender e compreender e captar um pouco da emoção do outro. Quando a gente tem essa habilidade, isso, nossa, é uma carta na manga, porque a gente costuma não ter, principalmente quando a gente está muito mobilizada com as nossas próprias emoções. Aí a gente fica cego para a emoção do outro. Aí a gente vai, né, briga, fala, e nem percebe que a outra pessoa está assustada, está acuada, está triste. A gente tem dificuldade em perceber essa reação do outro, né? O que emoção que está ali presente. Quando a gente percebe, entende, reconhece a emoção no outro, a gente também consegue modelar o que... Bom, tô pegando pesado, eu tô aqui falando e a pessoa tá apavorada. Eu acho que eu exagerei, deixa eu dar uma ajustada, vou calibrar aqui um pouco, porque tá demais. Normalmente a gente não faz isso, né? Quando a gente tá ali num debate qualquer, ou enfim, ou a gente chega sem se preocupar muito com o que o outro tá sentindo. A gente tem mais... quando a gente está numa relação, a gente costuma focar no que a gente sente, no que a gente pensa, na maneira como a gente funciona. E aí a gente exige do outro o mesmo funcionamento, o que é uma grande loucura, é um grande equívoco nas relações. Eu falo muito isso com meus pacientes, que boa parte dos atendimentos gira em torno dos conflitos nas relações e etc. E muitas vezes eu falo, mas você falou isso de maneira clara? Não, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Né? Ou então, mas eu no lugar dele teria feito não sei o quê. Mas você não está no lugar dele. Né? A gente no lugar do outro é sempre a gente no lugar do outro. É a gente com a nossa própria história, com a nossa própria caixinha de ferramentas emocionais. Então eu no teu lugar jamais faria isso. Mas eu não tenho a tua história, eu não sou você. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acaba... Estou gostando do assunto, parabéns. Que bom, Luiz, obrigada. Mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque eu no seu lugar faria diferente. Faria, porque você tem outra história, você tem outra caixinha de ferramentas emocionais, né? Então, tomar esse cuidado de perceber que o outro tem a própria história dele, a própria limitação dele, a própria forma que ele tem de ver, enxergar e reagir ao mundo. Isso é a tal da empatia. Bom... Tendo esse contexto, né, entendendo isso, eu acho que é muito importante agora tocar em assuntos que... Boa noite, Edna. E é lógico, gente, isso tudo está relacionado com autoconfiança, com autoestima. Ai, gente, é o meu cachorro indo pegar a gata. Tobias! Tadinha, a gata sobe em cima da mesa e ele fica em volta, querendo subir para ir atrás dela. Mas tudo, voltando aqui para o nosso assunto, está tudo envolvido com autoestima, com autoconfiança, com a maneira como a gente se percebe, com a autoconsciência. Gente, pode parecer uma coisa banal, né? É clichê até, você tem que se conhecer, mas é se conhecer mesmo. Como eu falei, né? Eu conheço as minhas emoções, eu reconheço as minhas emoções. Eu, por exemplo, reconhecer uma emoção. Eu reconheço que eu tô pé da vida, então eu não vou comer um chocolate para resolver esse problema, porque não vai resolver.
É um paliativo que vai me dar um prazer ali imediato e que não vai me resolver nada e depois vai me gerar outras emoções negativas, outros sentimentos. Então a gente precisa reconhecer essas emoções e colocar cada coisa no seu lugar, né? Entender que raiva é raiva, que tristeza é tristeza, que eu tô assim por causa disso e daquilo e tentar gerir essas emoções da melhor forma. E isso depende da gente também ter uma boa autoestima, né? E não ficar se autoflagelando, se colocando para baixo, né? E ficar se martirizando. E aí, gente, vamos entrar na parte que a neurociência traz sobre essa questão da inteligência emocional. Para a neurociência, né, a gente sempre associa as emoções, os sentimentos, tudo com a parte do cérebro, né, já que é neurociência, a parte biológica. Então, primeira coisa, eu sempre falo para vocês, e eu vou bater nessa tecla até que vocês realmente, verdadeiramente entendam a importância do tripé básico que a gente precisa na nossa vida para ter a tal da inteligência emocional. E até a inteligência emocional depende disso. Atividade física, sono regular e alimentação. Não tem como a gente falar hoje em saúde mental sem considerar esses critérios. Não tem como. Por que não tem como? Porque não existe saúde se a gente não atender esses 3 critérios. Gente, a gente nunca viveu... Eu tenho pesquisado muito sobre essas questões, né? Sempre pesquiso, estou sempre atenta, sempre acompanhando todos os estudos. E todos os estudos apontam para esse mesmo tripé. Precisamos cuidar do básico. Até para a gente ter inteligência emocional. O nosso cérebro tem que estar funcionando bem para a gente poder ter as emoções, para tudo, para tudo. Se a gente não faz essas coisas, se isso não funciona bem, o nosso cérebro não vai funcionar bem. E não tem jeito, atividade física é o que vai... A gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele passa nele sangue, oxigênio, é tudo. E isso é ativado com a atividade física, né? O sono, partindo para a questão do sono, o sono, cada vez mais se fala, né? O adulto, né, entre, sei lá, 18 e 65 anos, tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Por quê? Porque tem. Eu durmo 4 horas e é suficiente. Não é. Não é. O sono é o momento onde o teu cérebro, ele vai fazer uma faxina, né? É um momento onde você... Isso já tem estudos que mostram. É um momento de liberação de toxinas, é um momento onde o teu cérebro, ele vai trabalhar para uma série de coisas. Para uma delas, que é super importante, todo mundo se queixa, para a memória. Para você ter a retenção da memória. Não adianta você estudar e não dormir adequadamente, porque você não vai memorizar, reter as informações. Então, o sono regular, ele vai regular tudo na nossa vida, né? O cérebro, ele tem essa capacidade, né, de regular as nossas emoções, inclusive. Então, quando você dorme mal, que você é privado de uma boa noite de sono, já é o suficiente para afetar uma série de coisas na tua vida. Uma noite mal dormida já derruba o teu sistema imunológico, né? Isso aí, eu tenho uma paciente que ela já pegou uns 3 Covids, eu até brinco com ela já pegou todas as variantes. Por quê? Porque ela vive num nível de estresse muito alto. E eu tenho sinalizado a importância dessas questões que são básicas na nossa vida e que a gente não faz. A gente não faz o básico. Como é que eu posso pensar em fazer terapia para resolver minha vida se eu não faço o básico? Né? Praticar atividade física. A gente nunca teve uma sociedade tão adoecida e tão sedentária. Como lidar com uma pessoa difícil, só ela quer ter razão. Pessoas difíceis aí é isso, né? Haja inteligência emocional, né? E uma das coisas que a gente precisa entender nas relações eu não mudo ninguém, né? Eu não tenho como mudar o outro. Então, primeiro ponto não tente mudar, né? A pessoa. A gente é que tem que mudar o nosso modo de ser, de funcionar. A gente tem que se blindar diante dessas pessoas, né? Pra gente não sofrer tanto, mas não fique esperando que a outra pessoa mude, porque a mudança, ela exige muito esforço. E se a pessoa nem quer mudar, certamente ela não mudará. Edna, depois que começou
que comecei a fazer educação física, tudo melhorou no meu corpo, no sono, na ansiedade. Exatamente, Edna, isso é fundamental, né? A atividade física, ela vai regular. Isso, gente... Ah, mas eu não tenho vontade. Ninguém tem, né? Ou pouquíssimas pessoas têm, acordam assim, nossa, estou super motivada para ir para academia, puxar peso, ou para ficar nadando, correndo, pedalando. Não espera isso. A motivação, ela vem depois. A gente vai porque sabe que tem que fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que é melhor pra gente. Gente, por que a gente faz isso? Se a gente sabe as coisas que geram prejuízo e a gente não para de fazer. Então, assim, entendam, a gente precisa entender isso. Eu já falei sobre isso para vocês, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer que a gente vive numa sociedade de superestímulos para tudo. A gente superestimula o cérebro. Esse negócio aqui, esse celular, né, com superestímulos no nosso cérebro, e aí a gente fica, tem um circuito dopaminérgico, né, que ele fica viciado nesses superestímulos. E os superestímulos, hiperestímulos, eles se dão em diversas formas, na alimentação, né? A gente sempre fala, né, que uma pessoa, na natureza a gente tem o açúcar ou a gente tem a gordura. Na indústria a gente uniu o açúcar e a gordura e virou um super estímulo para o nosso cérebro. Então a gente só quer comer aquilo que é um doce, uma barra de chocolate, ao invés de comer uma pera, né? Então, como que a gente faz, né? A gente acaba sendo viciado nesses superestímulos, acaba sendo o tempo todo bombardeado por essas coisas e acaba ficando, né, pouco seletivo, acaba ficando viciado nesses prazeres imediatos e deixa de pensar nas coisas mais a médio e longo prazo que vão efetivamente trazer um bem-estar para a nossa vida. Então, como que faz, né? Isso gera procrastinação com um monte de coisa, enfim, gente, aí é até assunto para uma outra live, porque foge um pouco do que a gente está dizendo, mas não tem como não passar por isso, né, de entender que ou a gente muda algumas atitudes nossas, ou a gente vai estar sempre presos nesse circuitozinho de prazer imediato, ao invés da gente buscar aquilo que vai efetivamente trazer substancialmente uma melhora na nossa vida. Então a gente tem que observar tudo, né? Do que a gente está se nutrindo no sentido de alimentação, quais são os alimentos que eu como diariamente. Isso afeta o nosso cérebro, isso vicia o nosso cérebro, né? Isso faz a gente ter, e isso afeta as nossas emoções, já que o cérebro é o responsável pelas nossas emoções. Então tudo tem relação com inteligência emocional, tudo tem relação, não é possível ter equilíbrio emocional se a gente não cuidar dessas três coisas. Não é possível. Então, quando eu penso em saúde mental, que tem toda a relação com inteligência emocional, é ficar atento a essas coisas. Eu preciso cuidar disso, eu preciso fazer minha atividade física, que isso vai me gerar um monte de coisas boas, de sensações boas, né? Os neurotransmissores e não sei o quê. Fora a sensação de autocuidado, que fortalece a nossa autoestima, né? Isso faz a gente ficar com humor melhor, muito melhor, né? A energia que a gente tem para os enfrentamentos diários é muito melhor. Então, até na relação com o outro, a gente fica melhor, né? Quando eu volto da academia, eu volto numa energia boa, eu volto... não vou ficar me aborrecendo por qualquer coisa, a gente volta com humor melhor, e aí é possível atuar com uma inteligência emocional maior. A gente consegue ter mais controle emocional, quando a gente está mais regulado. E essa regulação, ela vai depender dessas coisas, né? Tanto que, gente, ficar sem dormir gera uma irritabilidade, uma intolerância. Quem é mãe, né, e quem tem problema de sono sabe disso, e quem é mãe, que qualquer mãe já teve problemas de noite sem dormir, com um bebê pequeno, eu falo isso sempre. Quando minha filha era pequena, ela acordava muito, principalmente minha primeira filha, Sofia, ela acordava a noite inteira, às vezes de hora em hora. Já aconteceu de 7 horas da manhã, eu sentar na beira da cama e abrir a boca a chorar, porque eu tinha que trabalhar. E eu estava em frangalhos, porque eu não tinha dormido à noite. Como que você trabalha? Como é que você vai fazer uma gestão das suas emoções sem dormir, gente? Aí você sai você vai trabalhar naquele... Aí você entra no carro, aí toma uma cortada, você já quer matar o primeiro que você encontrar. Então é difícil eu ter controle emocional se eu tô me privando
de ter uma boa noite de sono. É difícil falar em inteligência emocional se eu não cuido do básico, que é o meu corpo, de regular o meu corpo, de eu conseguir, depois que você acertar essas 3 condições básicas, de você ter uma alimentação saudável, não viciar teu cérebro em açúcar, em gordura trans, em porcaria que vai ficar ali te hiperestimulando o tempo todo, né? Que você passar para uma alimentação mais saudável, que você estiver praticando atividade física com regularidade, é regularmente, não é uma vez por semana, é no mínimo 3, né? Que você tem que fazer. E depois que você tiver uma boa noite de sono e regular teu sono, o sono tem que ser à noite. Nós não somos seres noturnos, nós não somos a minha gata, que fica à noite super ativa e de dia ela dorme. Nós temos que dormir à noite. Então, tentar regular minimamente isso, depois que você regular esse tripé e continuar apresentando falta de gestão emocional, não sei o quê, aí a gente procura terapia. Aí é hora de procurar ajuda profissional. Já tentei acertar esses pilares aqui e eu ainda tô aqui sem condições, então eu tenho que procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Vera, como lidar com uma pessoa difícil? Só ela tem razão, só ela sabe de tudo e faz pressão psicológica. Vera, você é obrigada a conviver com essa pessoa? Provavelmente, né? Porque quando a gente não é obrigada, é simplesmente se afastando. Se você é obrigada a conviver, sei lá, é algum familiar que mora com você, você tem que tentar se blindar um pouco mais, né? E aí eu sempre falo, gente, tentar... Como que a gente pode se blindar quando a gente está convivendo com alguém que é tóxico, né? Que gera na gente mal-estar, que ativa na gente as piores emoções. É tentar realmente manter uma distância afetiva. Se não é possível uma distância física, porque é alguém que mora no mesmo lugar que você ou que convive com você diariamente no trabalho, é ter uma distância afetiva. O que é isso? Evitar abrir seu coração, evitar falar da sua intimidade, evitar um contato mais íntimo com essa pessoa. É ruim porque você conviver com uma pessoa que você tenha que cortar um pouco da intimidade, mas é a única forma que a gente tem às vezes de se proteger, né? Então canalizando a tua energia para você, cuidando de você, né? Porque se essa pessoa te faz tanta pressão é porque você está vulnerável, porque quando a gente está bem, o que o outro faz importa menos. Então, se possível, se afasta. Primeira coisa, né? É alguém que eu posso me afastar, efetivamente se afasta, é o melhor caminho. Mas se é alguém que você entende que não pode se afastar por, sei lá, é teu filho, é tua mãe, é alguém que você mora junto, aí é você se afastar afetivamente, né? Evitando tanta intimidade e buscando sempre o teu crescimento pessoal e a tua melhora, né? Como é que você faz para se fortalecer? Esquece mudar a pessoa, esquece. Não é esse o caminho. Não é você chegar, você é isso e aquilo. Esquece. É você se fortalecer para lidar com essas pessoas. E de que forma você se fortalece? Se cuidando, fazendo esse tripé básico, como eu falei, cuidando da tua alimentação, canalizando a tua energia para você. Ao invés de gastar essa energia com gente que não vale a pena, traz essa energia para você, olha para você, se olha no espelho, o que você quer, o que você merece, quais são suas metas, seus planos. Canaliza a sua energia para essas coisas. A gente perde muito tempo e muita energia com coisa que não vale a pena. Entendam isso. Inteligência emocional também é isso. É saber a hora que a gente tem que se retirar. É saber onde a gente é bem-vindo, né? É saber até onde vale a pena brigar por alguma coisa. É saber a hora que não vale mais. É saber a hora que é melhor parar, né? E sempre pensando, e aí não é uma maneira egoísta, mas de autopreservação, né? Sei lá, você tá com problema em alguma coisa, gente, dá uma recolhida, sabe? Traz essa energia para você de novo. O que eu posso fazer para me fortalecer? Eu sempre penso nisso, né? A gente tem, até com a minha vida pessoal, se eu tô chateada com alguma coisa e tal, ao invés de eu sucumbir àquela chateação e ficar derrotada, nossa, que desgraça, meu Deus, por que comigo? Por que eu? Coitada de mim. Eu não fico nessa, eu procuro não entrar nesse buraco, né? Porque é um buraco que a gente se enfia e de se vitimizar, meu Deus, como eu sofro, fulaninho é tão tóxico, por quê? Gente, não. Assim, é tipo, caramba, eu tô num ambiente meio hostil aqui, eu tenho que sobreviver, né? O meu instinto é sempre de, eu tenho que sobreviver. Quais são as ferramentas? Eu tenho que ter ferramentas emocionais. Vou lá na minha malinha de ferramenta, o que eu vou fazer agora para me proteger, né? E uma das coisas é cuidando de mim,
Cuidar de mim, trazer essa energia para mim. Eu vou melhorar minha vida, eu vou me entregar para alguma coisa que vai me fazer bem, né? Redirecionar, não ficar gastando meu tempo com aquilo que só me faz mal, porque aquilo te consome. A gente permite que aquilo vá consumindo a gente, então não permita, né? Isso a gente tem essa capacidade, a gente não tem controle sobre o outro. Isso é inteligência emocional. A gente mal e porcamente controla as nossas emoções. Como é que a gente quer controlar o outro? Não controla. É simples. É entender isso, não controla. É tentar controlar a forma como eu reajo às situações, aos fatos, né? Tentar ter os meus próprios objetivos de vida. Isso é tão importante. Eu acho que a gente acaba, de verdade, gastando muita energia em coisas que não valem a pena. Não vale a pena. A gente se permite... A vida é muito curta, gente. A vida é muito curta. Tenho feito yoga e tem me ajudado muito. Que bom, Carla. Yoga ajuda muito. Meditação, quando a gente está com o pensamento acelerado. Sabe quando você está com a cabeça cheia, aquele negócio, está aquele tumulto na tua cabeça, aquela ansiedade e tudo mais. Se você já está fazendo o tripé básico, isso agora eu vou fazer, eu acho que vai ser pré-requisito para entrar em terapia. Você faz o básico? Volta pro básico, faz aquele basicão, faz aquilo funcionar bem, né? E isso ajuda, né? Quando fazer yoga, até para esse excesso de pensamento que a gente tem, a atividade física ajuda muito, muito mesmo, né? Então e eu vejo isso, gente, como alguém que agora pratica atividade física 7 dias na semana. Antes eu fazia só 3. A vida inteira eu fiz atividade física e, sei lá, de outubro pra cá eu resolvi intensificar. Como eu me sinto melhor, como eu me sinto mais forte. A gente cuidar, né, realmente, corpo são, mente sã. Até a gente precisa entender, até a alimentação, a microbiota intestinal é fundamental, né? A depressão está muito associada ao intestino. Né? Isso, o pessoal mais antigo já sabe. Eu sempre falo, né? Aquela coisa que a gente fala, nossa, fulano é enfesado. Até a palavra enfesado, né? Como se fosse aquela pessoa que retém fezes, né? É o enfesado, é a pessoa que ela tá ali, ela tá mal, né? O intestino, já falam que o intestino é o segundo cérebro, e é. Então, como que a gente trata o nosso intestino? A partir da nossa alimentação. De que você está se alimentando? Você está trazendo droga para o teu organismo, né? Comendo porcaria que vai comprometer a tua microbiota. Então, o probiótico faz muito bem, né? Tomar iogurtes e probióticos. Aí tem que consultar um nutricionista, porque a gente direciona. Melhora, afeta o humor, né? O intestino afeta o humor. A gente precisa entender que a gente não é uma coisa separada. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo aquela questão? Não tem como, gente. Nós somos uma máquina complexa. Então a gente precisa ajustar essas peças. Não tem como, né? Não tem como a gente tratar uma pessoa com depressão e ansiedade sem atividade física. Eu bato isso com os meus pacientes direto. Precisa fazer. A medicação ajuda, mas o melhor antidepressivo que tem é a atividade física. Então, para retirar a medicação, a pessoa tem que estar se autorregulando bem. E a atividade física é fundamental. Catarina, se calhar a gente volta a falar ano que vem. Luciene, também voltei à atividade física. Realmente melhora tudo. Melhora demais. Demais. Então, se a gente está convivendo, porque é um convívio obrigatório, porque se não for obrigatório, sai fora. Se a gente convive obrigatoriamente com uma pessoa que é um tanto tóxica, que é negativa, que é pessimista, ou que na relação comigo ela acaba disparando em mim as minhas piores emoções, eu preciso reconhecer isso e buscar uma forma de me blindar. Que forma que eu posso blindar, né? Me preservar e cuidar da minha saúde? Me fortalecendo. E de que formas eu me fortaleço? Canalizando energia para mim, né? Melhorando a minha autoestima. Como é que eu melhoro a autoestima? Eu falo já isso tanto com vocês. Gente, buscando conhecimento, crescimento intelectual, buscando me relacionar com pessoas que vão me agregar, né? As boas relações, aquelas que são saudáveis. Ao invés de eu ficar olhando para aquele que me faz mal, eu tenho que investir mais naquelas relações que me trazem bem-estar. Porque tem, né? Tem pessoas que são adoecedoras pra gente e tem pessoas que geram saúde. Sabe aquela pessoa que você encontra e pensa, caramba, que encontro bom que eu tive. Nossa,
né? Aquela pessoa que... Porque a emoção, ela é contagiante. Vocês já viram aqueles vídeos que eu amo ver, de uma pessoa tendo um ataque de riso? A pessoa começa a rir, rir, rir. Quem tá em volta começa a rir. Tem uma no metrô que é linda. É um vídeo lindo, emocionante. Uma pessoa no metrô começa a rir, de gargalhar. Aí quem tá do lado começa a rir, o outro começa a rir. A emoção, ela vai contagiando. Aí daqui a pouco tá todo mundo gargalhando junto. E isso é maravilhoso, né? O nosso cérebro, quando vê a gente rindo, entende que tá tudo bem. E aí ele vai gerar essa sensação de bem-estar. Da mesma forma que a ansiedade, eu falei pra vocês, né? Eu acho que eu fiz um vídeo, sei lá, nem me lembro se foi vídeo ou post. Mas a ansiedade é contagiosa também. Se alguém para do teu lado e fica, ai, não tô me sentindo bem? Ai, não sei. Aí você do lado já começa, ai, eu também acho que não, hein? Você já começa a se sentir meio estranha, né? Ou quando a tristeza, né? Alguém começa a chorar, você tá do lado, fica com vontade de chorar também. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas pra gente poder se alinhar com aquelas coisas que nos fazem bem, né? Claro que não é fugir, né, gente? Você tem uma pessoa que você ama, que tá vivendo um luto, não é pra você se afastar dessa pessoa, óbvio, né? Não é disso que eu tô dizendo, de uma situação pontual, mas de uma pessoa que é cronicamente pessimista, que é cronicamente chata, ou te faz mal, ou não sei o quê. Desinveste dela e vai jogar a tua atenção para aquelas que te fazem bem. Nanda, boa noite. Sem dúvida, atividade física. Falo como educadora física. Eu mesma me deixei levar pelo tempo e dei uma parada, mas voltei e tenho me sentido melhor e percebi que até para perceber as emoções. Com certeza, Nanda, com certeza. Muito bom isso, que bom. Mudou atualmente, isso é a qualidade de vida. Exatamente, Nanda, exatamente. E eu sou chata com isso, eu sou insistente, porque, gente, não adianta vocês virem aqui e ouvirem, nossa, isso que a Adriana falou foi tão legal, tocou meu coração. Aí você desliga o celular e nada muda. A gente precisa entender que a mudança, ela se faz na ação. Eu falo isso sempre, entendam isso. O dia que vocês estiverem pensando, deitados na cama, eu tenho que fazer uma atividade física, esquece. Você não tem que estar na cama pensando. Você precisa mudar o seu comportamento. E a mudança, ela é com atitude, né? Então, assim, eu, por exemplo, né? Como é que eu fiz? Eu me conheço. A partir da autoconsciência, sabendo quem eu sou e a forma como eu funciono, eu sei que eu tenho que fazer a minha atividade quando eu acordo. Não adianta, eu vou dormir um pouquinho mais porque eu tô cansada, de tarde eu vou pra academia. Eu não vou, porque não é dessa forma que eu funciono. Eu tô de manhã, normalmente eu tenho mais energia e mais disposição do que à tarde. Eu gosto mais de dormir cedo, então à noite eu já tô, sabe, desacelerando. Eu não gosto de fazer uma atividade à noite. Então, me conhecendo, eu já acordo. Amanhã, por exemplo, eu vou acordar às 5h40 para malhar. Eu não preciso acordar às 5h40. Amanhã eu não tenho que ir para a polícia. Eu poderia ir mais tarde, mas eu não quero, porque eu tô condicionada. O meu comportamento é um hábito que é diário. Então, eu vou manter, mesmo que eu não precise acordar tão cedo, porque, inclusive, meu dia é mais produtivo. Eu prefiro 5h40, eu acordo 6 horas, eu tô na academia, faço tudo que eu tenho que fazer. 8 horas da manhã eu já malhei, já tomei café, já tô de banho tomado. 8 horas da manhã. Então, pra mim, isso é vida. Talvez pra você não funcione e tá tudo bem. Agora, veja qual é a forma que você funcione e encaixe isso no teu dia. Não importa, a minha irmã malha na hora do almoço. Eu acho péssimo, coitada, acho ela super guerreira de fazer isso. Mas é o horário que ela tem dentro do que ela pode, porque ela tem filho pequeno, não tem como ir cedo, blá blá blá, cada um vai ter a sua rotina. Só que não me venha mais com desculpa de que eu não tenho tempo. Eu já cansei de falar aqui pra vocês e vou repetir a vida inteira. Tem duas coisas na nossa vida que nunca vai sobrar. Nunca. Tempo e dinheiro. Se você ficar esperando sobrar tempo pra fazer alguma coisa, você vai dormir esperando. O tempo não sobra. A gente prioriza. O tempo não sobra. Não sobra. Então, prioriza. O que eu tenho que fazer pelo meu bem-estar? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Faça. Automotivação, inteligência emocional. Isso é fazer o que tem que ser feito. É igual ter, o dia que eu tiver dinheiro, aí eu vou para terapia. O dinheiro não vai sobrar para você ir para terapia. Ou você entende que a terapia é importante e fundamental na tua vida e vai investir nisso, ou nunca vai fazer. A gente vai sempre procrastinar, né? Porque é isso. A gente sempre vai deixar para depois.
né? Não faça amanhã o que você puder fazer depois de amanhã. A gente vai, ó, procrastinando a vida inteira. Então, entenda isso. A gente não vai mudar na teoria. A vida não acontece na teoria. E o tempo, ó, passa. E eu já cansei de falar isso pra vocês também. A gente fica, o tempo resolve. O tempo não resolve nada. O tempo só passa. Ou a gente vai ter atitude de mudança para resolver o que precisa ser resolvido, ou depois vai falar, nossa, o tempo voou, né? Meu Deus, né? Quando você acordar, você tá com 80 anos. Porque é isso que acontece muitas vezes. Então, e a notícia boa qual é, né? Já que eu trouxe todas essas questões. A gente tem a neuroplasticidade. O cérebro, ele tá sempre apto a se transformar. Sempre, não importa a idade. Ah, mas a vida inteira, não interessa, nunca é tarde para começar, nunca é tarde pra gente implementar uma mudança, só que a gente precisa fazer, né, e fazer é fazer, entender que não tem outro caminho, que a atividade física é fundamental, que a noite de sono a gente precisa dormir, é tão difícil entender isso, né, mas a gente precisa, e dormir à noite, eu não consigo. Precisa condicionar. Como é que você faz para ter uma boa noite de sono? Você tem que fazer tem a tal da higiene do sono, ela funciona. Você tem que desacelerar. Começar a desacelerar, retirando tela, né? De preferência, sei lá, 40 minutos antes, no mínimo. Você para de... Por que tela? Porque tem a luz que isso vai... o teu cérebro precisa entender que está anoitecendo. Então é diminuir as luzes. Luz branca. Aliás, luz branca dentro de casa nunca na vida. Né? Eu já dizia Cissa Rego Macedo na decoração. Luz branca só no centro cirúrgico. Em casa a gente bota a luz amarela, que é mais aconchegante. E à noite a luz mais fraquinha que você puder. Para você começar a entrar. De preferência, pega um livro, uma leitura, uma coisa que não superestimula teu cérebro. Pega alguma coisa para ler que já seja uma coisa que é mais lenta. Vai tomar seu banho, toma um banho quentinho, isso ajuda a relaxar, né? Aliás, a sauna é muito boa para a saúde, quem puder faça a sauna, né? Ativa uma série de coisas no corpo. Nanda, hoje existem treinos, atividades que 40 minutos você consegue estar fazendo, em casa, na rua, na academia. Fica a dica para quem assiste a live. É isso, Nanda, tem muita coisa. Na época da pandemia isso ficou claro, né? Quantas pessoas, e isso era o cúmulo da disciplina, mas quantas pessoas malhavam em casa, né? Com televisão, com coisa. Fim de semana, que muitas vezes eu não tô no Rio, eu tô na Serra, eu não tenho academia, eu comprei uns elásticos, comprei um colchonete, não sei o que, e eu faço, né? A minha filha bota lá no YouTube os treinos que tem e a gente faz com o que tem, né? Então super dá. E olha, não tem sensação melhor. E ó, também não é uma vez que você vai não, tá? É importante entender que isso tem que ser uma rotina. Você vai colher os frutos desse esforço, não é imediatamente às vezes, né? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Então, para aquelas pessoas que não... continua, persiste, é igual a alimentação. Você vai começar a se alimentar bem, você não vai perder 10 quilos, né? Mas você se alimentando bem, com o tempo, você vai perceber o quanto isso traz benefício para a tua saúde. E aí é o que eu falo, isso também fortalece a autoestima, porque é aquela sensação que a gente tem, eu tô me cuidando, eu tô cuidando de mim, né? E eu tenho pensado muito nisso, né? A gente é uma população que está envelhecendo, se Deus quiser, todos nós aqui envelheceremos muito, né? E eu espero ser bem longeva. Eu quero morrer, sei lá, 100 anos, se possível. Só que pra gente chegar bem, né, entendendo que a população está envelhecendo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? E a saúde física, a saúde mental, é um conjunto. Não tem como eu falar pra vocês de inteligência emocional se não falar dessas outras coisas. Gente, é isso. E o que a gente faz? A gente quer o caminho fácil. Vocês querem que eu fale assim, 3 dicas para a sua inteligência emocional, para você resolver teu relacionamento, para você aprender. Não existe. Não existe. Parem de querer caminhos fáceis. Caminho fácil é a gente se drogar. É isso que as pessoas fazem, para não lidar com nenhum tipo de frustração. Tem pessoas que têm a tolerância zero para qualquer desconforto. Não suporta 1 minuto de desconforto emocional na vida. Aí quer beber, quer comer, quer comprar, quer fazer qualquer coisa para gratificar e parar de suportar aquele momento tão difícil. Gente, tolera um pouco daquele desconforto. A gente cresce no desconforto, né? Na musculação, para o teu músculo crescer, dói.
né? No cardiorrespiratório, para a gente melhorar, para a gente ter uma performance melhor, cansa pra caramba, né? É um desconforto, mas que ele vai gerar um ganho que vale muito a pena. Estudar não é legal, né? Você pegar, eu tô em uns livros assim, que às vezes é difícil, né? Uma leitura dura, que você tem que ler, tem que processar aquela informação. Não é gostosinho. Mas depois, quando você, putz, entendi, aquilo te dá sabe, uma sensação boa. Então entendam, parem de fugir do desconforto. Né? A gente tem que parar com esse negócio, eu não quero sofrer, né? É claro que alguma dor faz parte da existência. Na logoterapia eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? A dor faz parte da existência. Não existe uma existência sem dor. Então, toda vez que você se deparar com um momento difícil, dolorido, pensa, é aquele pedacinho de dor que te cabe, a gente vai passar por ele, né? A gente não pode permanecer nele, passar por ele, a gente passa. Rosa, eu tenho muito medo da vida, mas não faço nada para mudar. Não tenha medo, Rosa. A vida é dos ousados e corajosos. Ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é apesar do medo. Eu já falei isso algumas vezes. Quem não tem medo é inconsequente e sem noção. O medo é uma noção que a gente tem que ter, até para a gente se preparar para aquele desafio, mas não deixa de ter medo. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, eu não me lembro o nome do psiquiatra, gente, que horror. Mas eu amei o podcast. E eu tenho ele estava falando de uma metáfora que eu achei maravilhosa. Ele fala que na vida tem momentos que aparecem portais, é como se fossem portais. Tem um dia que o portal abre para você e você tem que se jogar naquele portal. Você vai. Aquele portal é o que vai te levar para alguma mudança. Tipo, é isso. Chegou essa coisa aqui, eu vou passar nesse portal. E se você não se joga, o portal fecha. E aí passa 3 anos e você, putz, por que lá atrás eu não me joguei? Eu perdi aquela oportunidade. Então, os portais se abrem. Às vezes de relacionamento, né? Que você, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. O portal fecha e você perdeu o bonde. Aí lá na frente você, puta, eu podia ter ido. O portal se abre. Aí surge uma mudança, um convite para mudar de emprego. Aí você, eu vou, não vou. Aí você se joga e vai. Vai, que essa é a oportunidade e você consegue. Agora o portal, se você não for, o portal fecha. E aí você vai ficar com aquela, putz, por que eu não fui? Então, observem os portais. Se joga, o portal vai abrir. Só não pode ser o portal da Caverna do Dragão, né? Que às vezes a gente fica, né? É o portal, para quem tem a minha idade, né? Quem já passou dos seus 35 deve lembrar do desenho da Caverna do Dragão, que era aquele grupo de amigos que ficavam perdidos em dimensões diferentes de universo e não conseguiam nunca sair. O portal abria quando eles iam chegar perto para voltar para o planeta deles, o portal fechava. E isso acontece com muitos de vocês, com medo. Né? A Caverna do Dragão é esse, é o medo, né? O portal fecha. Quando eles vão chegar, acontecia sempre uma desgraça e o portal fechava. Não fica assim, né? Não fica olhando o portal abrir e fechar e você paralisada. Se joga, vai. Tá com medo, vai com medo. A gente tem medo, isso é da vida, né? Não paralise por isso. Não fique esperando não ter medo para fazer o que você tem que fazer, porque não tem como. A gente vai com medo. Né? Eu tenho medo de várias situações, né? Quantas vezes daquele, meu Deus, por que eu fui fazer? Eu sou mestre em fazer isso. Surge um convite para fazer um negócio, agora mesmo. Eu tenho uma palestra que um amigo me chamou para fazer, que vai ser na Casa Civil, de não sei de quê. Aí eu, não, eu vou. Aí eu já tô aqui angustiada, por que eu falei que eu ia? Agora eu vou ter que ir. Sabe, aquele início de por que eu fui me meter nessa, com tanta coisa que eu tenho para fazer, eu não precisava de mais isso. Aí dá aquela agoniazinha, né? Tipo, vou ter que ir lá e falar, e aí dá vontade de não ir. Depois, mas eu tenho essa característica de me jogar, eu vou. Aí depois chegar lá e é sempre uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de, sei lá, conhecer pessoas, da gente se conhecer, né? Quando a gente se joga, faz alguma coisa, e depois a gente se percebe e se conserta e vai se aprimorando no processo, mas ele tem que ser feito. O portal, fecha. E depois que fechar, tem um dia que vai fechar definitivamente, que é na morte, né? Aí nada pode ser feito. Mas enquanto isso, portais vão se abrindo aí, abre, fecha, e a gente vai ou não vai, né? Então, não tenha tanto medo. O medo paralisa e só faz a gente perder tempo.
né? Fica aquela sensação de o tempo tá passando e eu tô aqui sem tomar atitude, com receio, né? Eu quero, mas eu não vou, eu tenho receio e aquilo vai... Não permitam que isso aconteça. Isso também é inteligência emocional, gerir as nossas emoções, né? Entender que tudo bem, eu tenho medo, já identifiquei, já reconheci, acolho o meu medo e vou tentar me preparar para dominar esse medo que eu estou sentindo, né? O medo, ele tem a ver com, obviamente, né, com insegurança, às vezes uma baixa autoestima, uma sensação de que eu não sou capaz, né? Tem a ver com uma falta de autoconfiança. E se tá muito difícil, Rosa, sozinha, procura ajuda profissional, né? Se você já faz aquele básico que funciona, né? Se você já cuida da tua alimentação, do teu sono, já pratica a tua atividade física, porque isso fortalece, gente, fortalece muito, né? A gente, quando supera, né? Se você consegue superar esse desafio número 1 da tua vida, que é sair da cama e fazer o que você tem que fazer, isso te fortalece para os outros desafios. E eu falo isso até com relação, até com relação à dieta. A gente até brinca com isso, né? Quem é capaz de abrir uma caixa de bis e comer um só é capaz de qualquer coisa. Tem meme com isso. E é muito verdade. Quando a gente consegue ter autocontrole diante de algumas coisas, né? Quando você consegue dizer não pra você mesma, você consegue dizer não, né? Tipo, não vou ceder ao meu capricho de querer comer essa caixa de bis inteira, porque isso não vai me fazer bem. Não vou ficar na cama dormindo, eu vou levantar. E, gente, sinceramente, você praticando atividade física diariamente, ou pelo menos regularmente, né? Você cuidando desses aspectos, tendo boa noite de sono, cuidando da tua alimentação. Quando você acorda de manhã, é aquela sensação de estar feliz. Tipo, eu acordo bem. Mesmo quando é muito cedo, eu acordo bem, tipo, que bom, né? Que é uma satisfação com as escolhas que eu faço. Isso gera uma sensação de felicidade, né? Além dessa coisa de você pensar, eu falo isso, né? Dessa sensação de eu sei que eu tô fazendo o que é melhor pra mim. E isso me gera uma sensação de conforto emocional enorme. Porque quando a gente faz aquilo que é ruim pra gente, a gente sabe que tá fazendo mal pra gente mesmo. E isso é muito ruim, né? Do tipo, cacete, eu devia ter feito, eu devia ter falado, eu devia ter, né? Eu devia ter me cuidado, eu devia... E aí fica aquela sensação de estar em dívida com a gente mesma. E isso é muito ruim. Então entendam a complexidade disso tudo. Vesleia, eu tenho muito medo, queria voltar a dirigir, mas o medo tá muito. Vesleia, medo de dirigir é tão comum, né, que tem até autoescola especializada em pessoas com medo de dirigir. Se for o caso, procura, vê se tem na tua cidade. É uma ajuda importante, né? Dirigir é uma coisa que eu, por exemplo, amo. Eu amo dirigir. Eu dirijo muito, né, porque eu trabalho longe e tudo mais, mas é uma coisa que me dá uma sensação de autonomia, de independência e de autocontrole muito boa. Então, enfrentar os nossos medos fortalece muito a gente. Quando a gente tem muito medo de uma coisa, a gente vai e faz, dá uma sensação de, né, eu consigo, eu sou capaz. Então, isso fortalece, isso faz a gente ter mais inteligência emocional. Quando eu me sinto capaz, que eu me sinto capaz de gerir as minhas emoções, capaz de controlar os meus impulsos, capaz de fazer as melhores escolhas para a minha vida. Isso tudo tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com saúde mental. E não tem como eu isolar para você... Olá, Lavacar do Grilo. A gente não tem como falar de uma coisa isoladamente. A gente precisa falar das coisas de maneira incluindo todas essas coisas. Não tem como. Luciene, eu também uso o dirigir para ficar bem. É muito bom, né, Luciene? Eu adoro. Quando eu tô bem, então eu boto o som alto, né, com vidro fechado para ninguém ouvir, mas eu gosto de ir cantando. Isso é realmente uma coisa que me faz bem. Ou às vezes eu vou até estudando, ouvindo os meus podcasts que eu gosto tanto, né? Eu vou ali me alimentando. Ou eu vou nutrindo minha alma com música, ou vou nutrindo a minha cabeça, minha mente, o meu conhecimento, ouvindo coisas que vão me agregar. Isso é muito bom. Então tá, gente, 9 horas da noite. Ainda tinha aqui um monte de outras coisas para trazer para vocês, porque o assunto é muito rico, é tão gostoso falar dessas coisas e tem tantas orientações pra gente falar, mas a gente precisa parar, senão a gente fica aqui até amanhã. Exatamente, é isso, Luciane. Então tá, gente, foi um prazer, espero que tenha sido útil para vocês. Entendam isso, e mais do que entender,
no nível racional, porque essa parte é mais fácil, partam para ação, partam de verdade. Lu, amei, muito bom. Que bom, Lu, obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Hoje a live foi ótima. Ficamos aqui, né, com bastante gente. Eu sei que não é fácil, né, que a gente tem... Gente, eu vou ter que bloquear uma criatura aí que tá perturbando, né? Não é sobre isso. Eu tô aqui no sentido de trazer informações e orientações de saúde mental, só isso. Carla, obrigada. Adriana, muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, querida. Maravilhoso. Que bom, Luciene. Ju, você ficou aí, querida, que bom. Gente, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas, eu acho que quanto mais a gente sabe, mais perguntas a gente tem, e isso é muito bom. Que bom, Vera. Ana, beijo todo para vocês. Então a gente continua aqui conversando, continuem participando. Quando eu abro caixinha nos meus stories perguntando sobre tema e etc., contribuam, deem sugestões, isso é muito importante para a gente continuar tendo lives bastante ricas, tá? Então as lives às vezes elas geram questionamentos e a ideia é essa, a gente nunca vai esgotar o assunto numa live só. Vou tentar pegar isso aqui e salvar lá no YouTube, quem tá chegando agora, assista. Hoje a live foi especial, eu espero que vocês também tenham achado. E vai ficar lá o link, tá bom? Rob, muito bom, gostei bastante, que bom, Rob, fico feliz. Fala sobre o toque. Eliana, depois quando eu abrir caixinha semana que vem, você dê as sugestões. A gente segue sempre, eu sempre tento atender as ideias de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até semana que vem.